As manifestações barrocas têm como contexto histórico a ocorrência da Reforma e Contra-Reforma, que agitaram sobretudo a Europa no século XVI. Porque Martinho Lutero estava insatisfeito com os poderes supremos da Igreja Católica e elaborou 95 teses questionando os dogmas da Igreja, fundamentando uma nova forma de cristianismo, baseado na fé e nos conhecimentos dos textos bíblicos. Entre essas teses havia o questionamento acerca do extremo poder do Papa na hierarquia eclesiástica, além de argumentos contrários à não representação das figuras religiosas como os santos. A esse movimento de contestação deu-se o nome de Reforma Protestante ou Luterana. Porém, para contrapor esse movimento, a Igreja iniciou um movimento intitulado Contra-Reforma, em que estabelecia mudanças internas a fim de barrar o descontentamento com o catolicismo. Nesse contexto de embates religiosos, ao mesmo tempo em que havia o florescimento das ideias humanistas difundido pelo Renascimento, o Barroco surgiu como uma expressão artística símbolo dessa efervescência, que ora tendia para o extremo religioso, ora para o culto à razão e à cultura clássica. Agora eu vou falar sobre as diferentes manifestações artísticas desse movimento e suas características. A primeira que eu vou falar é a literatura barroca. Ela se diferencia pelo uso da linguagem dramática. Ela é encontrada principalmente no exagero de figuras de linguagem, como hipérboles, metáforas e antíteses. Elas buscam uma forma de proclamar o conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval. Isso tudo situado entre a razão e a fé, numa peleja entre o não espiritual e o espiritual. No barroco literário, os dois estilos empregados foram o ocultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, o jogo de ideias. Os principais autores do barroco literário são Gregório de Matos, Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira e alguns outros. A arquitetura barroca demonstra uma libertação espacial das geometrias, existindo uma riqueza de detalhes que exaspera as emoções. Uma declaração visível da riqueza e do poder da Igreja, cujo estilo manifestou-se em particular no contexto das novas ordens religiosas. Desse jeito, a arquitetura barroca o que prevalecia era a teatralidade e as obras monumentais, que provocavam distintos resultados visuais, tanto no exterior quanto no interior das construções. Um exemplo de uma arquitetura barroca é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Já a escultura barroca é caracterizada pelo predomínio das linhas curvas, as quais manifestam os movimentos. São potencializados por efeitos decorativos, principalmente os gestos e os semblantes dos personagens, que manifestam emoções fortes e extremamente dramáticas. Um escultor importante da escultura barroca foi o Bernini. Já a pintura barroca é uma pintura realista que costuma retratar o interior das casas, paisagens e cenas populares. Esse estilo de pintura também está ligado à representação religiosa, tanto católica quanto protestante. Os principais atributos da pintura barroca é a composição simétrica, o equilíbrio da arte renascentista e o contraste de claro e escuro. Uma pintura famosa é a Vocação de São Mateus de Caravaggio. No barroco, a música surgiu como incremento tonal, explorando tons desarmônicos por dentro das escalas diatônicas como alicerce para as modulagens na peça musical. As qualidades mais importantes da música barroca são o uso do baixo contínuo, do contraponto e da harmonia tonal. Isso tudo vai em oposição aos modos gregorianos que até então eram vigentes. Assim, compositores e intérpretes usaram ornamentação musical, e o resultado fez com que a música aumentasse em tamanho, variedade e complexidade, além de estabelecer inúmeras formas musicais novas, como a ópera. Um grande nome da música barroca foi Antônio Vivaldi. E agora na tela está aparecendo alguns dos principais artistas barrocos, como Anton van Dyck, que é um pintor belga, Bernini, que é um escultor italiano, Caravaggio, que é um pintor italiano, Diego Velázquez, que é um pintor espanhol, Padre Antônio Vieira, que é um escritor português, Francisco Berromini, que é um arquiteto italiano, Frans Hal, que é um pintor holandês, Giovanni Baglione, que é um pintor italiano, Mattia Preti, que é um pintor italiano, Pietro di Cortana, que é um arquiteto italiano, Rubens, que é um pintor alemão, Flamengo Vivaldi,
um músico italiano, e Bento Teixeira Pinto, que é um escritor português. Em seguida dos principais artistas, irei falar das principais obras de alguns desses artistas. Sermão de Sexagésima, de Padre Antônio Vieira, Sermão de Mandato, Padre Antônio Vieira, Histórias do Futuro, Padre Antônio Vieira, Clavis Proptarum, de Padre Antônio Vieira, Glorificação do Santo Inácio, de Andrea Pozzo, Anjo da Guarda, de Andrea Pozzo, A Opteose, de Hércules, Andrea Pozzo, Catedral de São Pedro, Francesco Borromini, Palazzo Spada, de Francesco Borromini, Saint Agnes in Agone, de Francesco Borromini, entre muitos outros. A relação existente entre a arte contemporânea e a barroca é que elas causam a mesma sensação de desconforto ou sensação de algo novo em suas devidas épocas. A contemporânea quebrando os paradigmas do cotidiano, como a figura representada à direita, entre outras, e a barroca causando algum desconforto com relação à religiosidade e imagens sagradas, que naquela época era algo muito rígido. Assim como Martinho Lutero com sua reforma protestante, pois pelo contexto histórico-cultural que no século XVI a relação do cotidiano com a igreja e os costumes, né, dos cidadãos eram muito rígidos e religiosos.